Vamos dar início a mais uma correção, agora da matéria de História, dos 2 capítulos da apostila. Vou compartilhar agora a tela com vocês para vocês estarem vendo a resolução das questões. Já está abrindo, agora abriu a tela. Vou colocar na apostila. Capítulo 1 é o mundo grego e o capítulo 2, o mundo romano. Número 1, o primeiro exercício do capítulo 1 é: a cidade-estado era um objetivo mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo. Voltando aqui. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesmo. Na Antiguidade Clássica, as cidades-estados representavam, a resposta correta é a letra C, uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Número 2. Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que a resposta da letra 2 é a letra B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Número 3. Em termos constitucionais mais convencionais, na Atenas antiga, o povo não só era elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como tribunal todos os casos importantes civis e criminais públicos e privados. A concentração da autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes com júri popular. Tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia na Atenas antiga é a letra D a correta. Permitia a ampla manifestação dos cidadãos e tinha um mecanismo que impediam a perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos. Número 4. Considere o excerto de poema espartano do século 7 a.C. Pois não há homem valente no combate, se não suportar a vista da carnificina sangrenta e não atacar colocando-se de perto. É um bem comum para a cidade e todo o povo, que um homem aguarde de pés fincados na primeira fila, encarniçado e tudo esquecido da fuga vergonhosa, expondo a sua vida no ânimo sofredor, e aproximando-se, inspire confiança com suas palavras que lhe fica ao lado. Com base nesse excerto, considere as afirmativas abaixo sobre os valores ressaltados no poema e sobre características da cidade-estado de Esparta entre os séculos 7 e 5 a.C. A resposta correta é a letra B. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Você vai olhar bem na questão, vai ter afirmações do número 1 ao número 4, dizendo as possibilidades que cabem
dentro desse questionamento que a pergunta está propondo. Então, a letra B é a resposta correta. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Número 5. Sobre a escravidão na Grécia Antiga, é correto afirmar que... Embaixo vem as opções, né, de como funcionava a escravidão na Grécia Antiga. Dedicava única e exclusivamente à política e à guerra, das proporções acima. Então, a resposta correta é a letra D. Apenas 2 e 3 estão corretas. A 2 é qual? O uso de escravos em Atenas tinha certa importância social, na medida em que concedia mais tempo para que os homens livres pudessem participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. E a número 3 é os escravos em Esparta, cidade voltada para as guerras, eram chamadas de ilotas. Pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas, uma minoria que participava das decisões políticas e administrativas, e se dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. O número 6 está assim: no tempo de Péricles, de 461 a 429 a.C., o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo o cidadão. A Assembleia era um comício ao ar livre que reunia centenas de atenienses do sexo masculino, com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham o direito de fazer o uso da palavra. As decisões da Assembleia representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, nas legislações, nas obras públicas, no julgamento dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim, na totalidade das atividades governamentais. Essa é a parte de um trecho de Patrícia Ramos Mota. Com base nessa informação, conclui-se que em Atenas, no período de Péricles, é a letra A. A democracia se consolidou e atingiu sua plenitude por meio de princípios como o da isonomia, isocracia e seguria, que se definiu como a igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia Soberana. Número 7. A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C., foi uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos persas e a ameaça de perda de suas principais praças de comércio do mar Mediterrâneo. É a letra A resposta correta. Número 8. Ao povo dei tanto privilégio quanto lhe bastasse, nada tirando ou acrescentando à sua honra. Quantos aos que tinham poder e eram famosos por sua riqueza, também tive cuidado para que não sofresse nenhum dano, e não permiti que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. Sobre esse texto, é correto afirmar que seu autor é a letra E, a resposta correta. O legislador Solon exprime o orgulho pelas leis de caráter democrático que faz aprovar em Atenas quando governou a cidade. Número 9. Foram características econômicas e sociais da cidade-estado Esparta no período arcaico. A resposta correta é a letra A. A posição do indivíduo na comunidade era definida pelo seu grau de parentesco com o patriarca e sua economia era natural e coletivista. Número 10. As chamadas guerras médicas contra os persas no século V a.C. condicionaram uma série de transformações políticas, econômicas e sociais no mundo grego. Dentre essas transformações, é correto apontar: a resposta correta é a letra C. A formação de confederação de Delos, uma liga militar de forças terrestres comandadas por Esparta. Número 11. São fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que viria a se constituir na civilização grega os poemas Ilíade e Odisseia, atribuídos a Homero. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com a seguinte alternativa. A alternativa correta é a letra B. A longa guerra contra a cidade de Troia, conhecido com aquele cavalo, aquela história do cavalo de Troia.
Capítulo 2. Vamos falar agora do mundo romano. Número 1. Na Roma Antiga, a expressão até tu, Brutus, foi atribuída a Júlio César, que, de acordo com fontes históricas, a teria proferido no momento de seu assassinato, em 44 a.C. Nesse contexto da história de Roma, Júlio César tornou-se conhecido porque a resposta correta é a letra C. Adquiriu grandes poderes e privilégios especiais, como os títulos de ditador perpétuo e de censor vitalício, suscitando lutas políticas pelo poder, sobretudo no Senado romano. Número 2. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo gerou importantes transformações políticas, econômicas e sociais. A resposta correta é a letra E. Grande número de escravos, predomínio do comércio, êxodo rural, gerando o empobrecimento da plebe. Número 3. O Edito de Milão, de 313, no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista que letra A, a resposta correta é a letra E. Proclamou a liberdade do culto cristão, passando Constantino a ser o protetor da igreja. Número 4. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, a resposta é a letra A oposição à religião do Estado romano e a negação de origem divina do imperador pelos cristãos. Número 5 está. Leia o texto. Os homens que combatem e morrem pela Itália têm um ar à luz e mais nada. Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo de outro. Mas, embora sejam chamados senhores do mundo, não têm um único torrão de terra que seja teu. Os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe romana, pretendiam, a resposta correta é a letra A, limitar a área de terras públicas a G públicos ocupadas por particulares e distribuir as mesmas aos cidadãos pobres. Número 7. A crise do Império Romano foi marcada por um processo que, é a letra D, favoreceu o crescimento das cidades devido ao êxodo rural, provocando pelos constantes ataques dos invasores bárbaros. Número 8. Meu caro Plínio, você agiu como devia tê-lo feito, examinando as causas daqueles que lhe foram deletados como cristãos. Não se pode ter uma regra geral e fixa a este respeito. Não devem ser perseguidos, mas se forem denunciados e perseverarem, devem ser punidos. Carta do Imperador Trajano a Plínio, 112 d.C. Baseando-se no texto, responda. Cite um tipo de punição dada aos cristãos nessa época. Por que os cristãos eram perseguidos? A punição aos cristãos nessa época, ele era jogado na arena, né, para a diversão do público, porque até então a religião cristã não era firme, não estava oficialmente decretada, então eles eram devorados pelos leões, era uma atração ao público da Grécia, perdão, de Roma. E a letra B, por que os cristãos eram perseguidos? A própria resposta de cima fala por si, porque a religião em Roma, né, eles eram politeístas, eles adoravam diversos deuses. E ainda não tinham oficializado o cristianismo como sua religião, só foi a partir de Constantino. Número 9. O imperador Teodósio I, de origem espanhola, nomeado Augusto para o Império Romano do Oriente em 379 d.C., enfrentou inúmeros desafios no campo político-militar e religioso. Das atitudes que lhe trouxeram notoriedade, pode-se destacar como verdadeira a letra A, incremento do número de militares e concessão de liberdade de culto aos cristãos. Número 10. Cesarismo e cesarista são termos utilizados para caracterizar governantes atuais, que, à maneira de Júlio César, de onde o nome, na antiga Roma, exercem um poder. Então, a resposta correta da número 10 é a letra E, autocrático. Encerramos mais uma resolução de questão e partiremos para
a próxima resolução das questões de outros anos.